Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos falar agora sobre fatorial, que é uma ferramenta da matemática que auxilia aí na análise combinatória, mas também vai ajudar também quem está estudando aí números binomiais, tá? E entre outras partes aí, outros campos da matemática, ok? Então essa parte inicial vai servir para análise combinatória e também para números binomiais, que são os assuntos do ensino médio que nós estamos aprendendo, tá ok? Então vem comigo aqui. Bom, então fatorial em análise combinatória, frequentemente encontraremos os produtos do seguinte tipo, tá? Ó, 3 vezes 2 vezes 1, ou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, produtos dessa maneira que aparecerem, nós vamos acrescentar um símbolo, tá? Esse símbolo é o símbolo da exclamação, que nós vamos chamar de fatorial. Então, quando você escrever o símbolo de exclamação, está dizendo que você está fazendo uma operação de fatorial, tá? Então, quando nós escrevemos assim, ó, 3 vezes 2 vezes 1, é a mesma coisa que 3 fatorial, ok? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que 4 fatorial e assim por diante, ok? Por definição, no fatorial, Q1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial também é igual a 1, ok? Então, para n pertencente aos naturais, então perceba, só teremos fatorial de números naturais, ok? Não vai existir aí um fatorial de inteiro, racional e etc. Somente de números naturais. Então nós temos aí, ó, 0 fatorial é igual a 1, 1 fatorial é igual a 1, e n fatorial quem que é? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2, até o último fator que é 1, ok? Nós vamos multiplicar, ó, por n fatores. Então nós temos desde essa condição, uma condição para n maior ou igual a 2, ok? De uma outra maneira, podemos dar a seguinte definição. Definimos 0 fatorial igual a 1 e n fatorial é n vezes n menos 1 fatorial, tá? A gente para no meio do caminho e coloca o símbolo de fatorial. Isso se n maior igual a 1. Tudo bem? Bom, vamos lá para a gente entender essa ideia então de fatorial. Bom, pela definição nós vimos o quê? Que um fatorial a gente pode escrever da seguinte maneira. Quem vai ser então um fatorial? Vai ser 1 vezes n menos 1. Quem é o n? Lembra lá, ó. Se eu pegar a definição de n fatorial, é igual a n vezes n menos 1. Então nós vamos desenvolver essa ideia aqui, ó. 1 vezes n. Quem é o n nesse caso? É 1 menos 1, ok? Fatorial. Olha lá, eu estou pegando essa última definição, ó, que a gente fez, ok? Então, eu tenho 1 vezes 1 menos 1, 0 fatorial. Bom, nós já definimos que 0 fatorial é 1. Então, você tem 1 vezes 1. Isso é 1. Portanto, a gente define que 1 fatorial é igual a 1. Ok? A mesma ideia aqui no 2 fatorial. Ó. 2 vezes quem? Quem é o n? O 2. 2 menos 1, o quê? Fatorial. Tá? Igual a 2. Quem é 2 menos 1? 2 menos 1 é 1. 1 fatorial. Bom, a gente já sabe quanto que é 1 fatorial. Quanto que é 1 fatorial? 1. Então, 2 vezes 1, 2. Ok? 3 fatorial é 3 vezes 3 menos 1 fatorial. Então, você tem 3 vezes 3 menos 1, 2 fatorial. Bom, 2 fatorial a gente já sabe quanto que é, né?
é 3 vezes 2. E se quisesse estender a ideia, né, ó, 2 fatorial, quem que é? É 2 vezes 1. Poderia até colocar aqui, ó, 2 vezes 1. Isso dá quanto? 6. Ok? Então, vamos lá, 4 fatorial. Vamos fazer de novo, ó. 4 vezes 4 menos 1, fatorial. Então, é 4 vezes quem? Quem é o 4 menos 1? 3 fatorial. Bom, 3 fatorial a gente já calculou, ó. Quem é o 3 fatorial? É 3, então vai ficar assim, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que vai dar? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 4 fatorial é 24. Então, aqui a gente está demonstrando que, pela definição, basta você fazer, então, o quê? 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nós temos que ir até o 1. Se a gente parar no meio do caminho, nós temos que colocar fatorial. Então, temos que 5 fatorial é igual a 120. E é claro aqui, 120 fatorial é 120 vezes 119 fatorial. Perceba que eu parei, né? Eu não vou ficar fazendo aqui, ó, 118, 117, 116 até 1. É muita coisa. Então, a gente pode representar desta maneira aqui o cálculo de 120 fatorial. Ok? Bom, nesse último exercício, a gente vai fazer apenas uma definiçãozinha para um K número, tá? Onde, o que está acontecendo aqui, ó? K fatorial é igual a K menos 3 fatorial vezes K menos 2 vezes K menos 1 vezes K. Isso para quê? Para K pertencente aos naturais, sendo ele maior ou igual a 3, ok? Mas nada mais é do que a gente está fazendo aqui a mesma coisa que nós definimos anteriormente. Só que só está ao contrário, né? Ó, aqui o K seria esse primeiro número. Ele está vindo multiplicando os seus antecessores. Ok? Então ele está multiplicando os seus antecessores. Então é só uma extensão aí de fatorial, de uma definição de fatorial. Ok? Mas é importante então a gente saber como usar a ferramenta fatorial. Pode lembrar que o símbolo é uma exclamação. Ok? Vamos lá. Bom, aqui eu quero fazer uma simplificação para vocês que vai ter operações envolvendo fatorial, tá? Quando você tiver essa ideia, nós sempre vamos verificar o seguinte: uma forma de desenvolver o fatorial de tal maneira que você consiga simplificar, tá? Então você vai tentar simplificar, é o que ele está realmente pedindo. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai desenvolver o fatorial do maior número. Quem é o maior número? É n mais 2 ou n mais 1? Claro que é o n mais 2. Então, nós vamos desenvolver o fatorial de n mais 2. Agora, vai ficar como? Ó? N mais 2 vezes n mais 1. Eu vou parar por aqui porque é interessante, porque eu já tenho o n mais 1 aqui. Tá? E tem o n mais 1 também aqui embaixo. Então é interessante desenvolver até o n mais 1. Se tivesse aparecendo um n fatorial, por exemplo, você poderia desenvolver mais uma vez, vezes n, e aí colocaria o fatorial, tá? Lembrando lá que você parou o desenvolvimento, tem que colocar o fatorial. Então, ó, essa representaçãozinha aqui que eu acabei de fazer foi só o desenvolvimento de n mais 2 fatorial. E no denominador a gente vai fazer a mesma coisa, ok? Mas a gente vai continuar ali, ó. O numerador continua, mais n mais 1 fatorial, ok? Então no denominador a mesma coisa, ó. Como é n mais 2, então a gente já sabe como vai ficar. N mais 2 vezes n mais 1 fatorial
mais n mais 1 fatorial. Bom, por que é interessante esse n mais 1? Perceba, pessoal, que ele é um fator comum, tanto no numerador quanto no denominador. Então, eu vou colocar o n mais 1 fatorial em evidência. Então, vai ficar n mais 1 fatorial. Ele vai multiplicar um parênteses. Basta você fazer o seguinte, né? Ó, n mais 2 vezes n mais 1 fatorial, dividido por n mais 1 fatorial, quem é que sobrou? N mais 2. E n mais 1 dividido por n mais 1, então sobrou 1. Como aqui nós temos a adição, então você coloca sinalzinho de mais, tá bom? Agora nós vamos fazer a mesma coisa no denominador. Perceba que o n mais 1 também é um fator comum. Então, é isso que nós vamos fazer. Só deixa eu corrigir aqui com vocês. Aqui não é mais, né? Aqui é menos. Sinalzinho aqui, ó, de menos, né? Ó. Então, vai ficar como? N mais 1 fatorial em evidência, vezes a mesma coisa. Só que vai mudar o quê? Apenas o sinal, que é negativo. A partir dessa ideia, a gente consegue fazer o quê? A simplificação, tá? Olha lá, n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial são números iguais, são o mesmo resultado. Então, isso aqui vai dar o quê? 1, ok? Então, a resposta aqui, ó, é n mais 2 mais 1, que dá quanto? N mais 3. E o denominador é n mais 2 menos 1. 2 menos 1, 1. N mais 1. Então, essa é a simplificação desse quociente, né? Dessa divisão envolvendo fatorial. Tá ok? Bom, pessoal, então nós vimos aí a parte do fatorial que nós vamos aplicar agora na análise combinatória no campo das permutações, tá? Mas o fatorial você vai utilizar também, como eu disse no início da aula, lá em números binomiais, tá bom? Mas, se você quiser aperfeiçoar mais ainda o seu conhecimento, continua nessa aula e veja mais a aplicação de fatorial, tá bom? Vem comigo aqui. Bom, permutações. O que é permutações, tá? A permutação é você mudar o objeto, a sequência, os números de lugar, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tem um número 1, 2, 3. Então, nós podemos organizar esses números de uma outra maneira. Por exemplo, 1, 3, 2. Ó, estamos utilizando os mesmos algarismos, só que nós organizamos eles de uma outra forma, tá? Mas essa organização nós vamos chamar de permutação. Então, é as permutações dos algarismos 1, 2 e 3, ok? Então, de uma forma geral, dados n objetos distintos, as sequências ordenadas distintas que podemos formar com eles são chamadas permutações de n objetos ou simplesmente n permutações, ok? Agora, quantas permutações existem? Em outras palavras, de quantas maneiras diferentes podemos organizar n objetos, tá? Então, aquilo que eu estava falando para vocês. Se eu tenho 5 objetos distintos, então de quantas maneiras eu consigo organizar esses objetos? Isso é uma permutação, tá ok? É como se eu tivesse uma estante de livros. Lá eu tenho 5 livros. De quantas maneiras eu consigo organizar esses 5 livros, tá? Aí a gente vai chegar nessa seguinte definição da permutação, que é o que nós vamos chamar aqui, ó, de P de N, tá? Então, P de N nada mais é do que N fatorial. Por que N fatorial? Eu vou pegar esse exemplo que eu acabei de falar para vocês de livros, tá? Vamos supor que eu tenha 5 livros, onde esses livros são matemática, português, certo? Geografia, física, química. 1, 2, 3, 4, 5. Supondo que eu tenha esses livros, ok? Então, olha lá, eu tenho 5 decisões a serem tomadas, certo?
5 decisões a serem tomadas. Então, por exemplo, poderia estar nessa sequência, ó, certo? Do jeito que eu organizei aqui. Mas poderia aparecer, por exemplo, assim, ó, P, M, G, o F e o Q, ó. Isso aqui é uma permutação desses livros. Então eu organizei eles diferentes, tá? Então aqui eu estou fazendo uma permutação, pessoal. Se a gente lembrar do princípio multiplicativo, princípio da multiplicação, nós vamos ter as decisões. Lembra da última aula? Decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4 e decisão 5. Bom, eu tenho 5 livros para organizar. Então, na primeira decisão eu tenho 5 opções. Coloquei um livro lá, depois eu tenho 4 opções. Coloquei outro livro aqui, depois sobraram mais quantos livros para organizar? 3, depois sobraram 2, depois sobraram 1. Então, o que é isso aqui, ó, que a gente acabou de aprender? Isso é a mesma coisa que 5 fatorial. Isso é uma permutação. Então, para calcular a permutação, basta fazer n fatorial. Ok? Vamos lá. Uma jovem faz questão de usar 5 anéis diferentes, um em cada dedo da mão esquerda. De quantas formas poderá fazê-lo? Aquilo eu acabei de responder para vocês, né? Ó, eu tenho 5 dedos, né? A mocinha aí tem 5 dedos. E ela tem quantos anéis? Ela tem 5 anéis. Então a mesma coisa, ó. No primeiro dedo ela vai ter 5 opções, depois que ela colocou 1 ela vai ter 4, depois que ela colocou 2 vai ter 3, depois de colocar 3 anéis sobraram 2 e por último mais um anel, ok? Então como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Nada mais é que uma permutação de 5 elementos. Então isso aqui é 5 fatorial, que nós já calculamos que é a mesma coisa que 120. Então ela pode organizar esses anéis na mão dela de 120 maneiras, ok? De 120 formas. Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 17. Uma locomotiva ela puxa ou empurra um total de 10 vagões, com cargas diferentes. De quantas maneiras poderá ser montada essa composição? Pessoal, então nós temos duas situações aqui, ó. Puxa ou empurra. Lembra do ou? O ou significa soma, adição, tá? Só que o que acontece? Nós vamos somar os resultados de puxa e os resultados de empurra. Então são 10 vagões, ó. De quantas maneiras eu consigo organizar esses 10 vagões? Bom, é uma permutação de 10. De quantas maneiras eu consigo organizar esses 10 vagões aqui, ó? Também uma permutação de 10. Então, de quantas maneiras poderá ser montada essa composição? É uma permutação de 10 mais uma permutação de 10. Perfeito? Ou seja, é 10 fatorial mais 10 fatorial. Isso é a mesma coisa que 2 vezes 10 fatorial. Ok? Aqui eu só quero que vocês tomem cuidado, né? Ó, 10 fatorial mais 10 fatorial, isso é diferente de 20 fatorial, tudo bem? Por isso que eu escrevi aqui, ó, 2 vezes o 10 fatorial, que também é a mesma coisa, que é diferente de 20 fatorial, pelo amor de Deus, tá? Não podemos fazer isso. Então, 10 fatorial mais 10 fatorial, lembra lá, o princípio da adição é uma extensão da multiplicação, né? Ou a multiplicação é uma extensão da adição. É uma forma simplificada de você escrever a adição. Então, se eu escrevo 2 vezes 10 fatorial, está dizendo que você vai fazer 10 fatorial mais 10 fatorial, ok? E aí, resolvendo 10 fatorial vezes 2, nós vamos chegar a um número, olha só que número que vai chegar. 7 mais de 7 milhões. Então, vamos lá. Este é o número de maneiras que você pode organizar esta composição.
Ok? Então vamos lá. Próximo exercício, exercício 18. Exercício 18, pessoal, nós temos aí a palavra vestibulando, ou seja, nós vamos ter 12 letras, ok? Temos 12 letras na palavra vestibulando. Quantos anagramas podemos formar aí, respeitando aí as condições das questões, né? Letra A, B, C e D. Vamos lá. Bom, anagramas. Lembrando que é anagrama. Anagramas são palavras que você vai montar permutando as letras. Essa palavra tendo sentido ou não, né? É aquela ideia, né? Que você escreve assim, Roma ou amor. Então, olha lá. Essas palavras aqui, né? Que a gente formou na versão anagramas, porém elas têm sentidos, mas não especificamente deve ter sentido, né? Por exemplo, poderia escrever assim, né? Ó, M-O-R-A, mora, ou R-A-M-O, ramo, tá? Então, várias outras maneiras eu posso escrever aí essa palavra permutando as suas letras. Pode ter sentido ou não, ok? Vamos lá. Então, lá, na palavra vestibulando, quantos anagramas podemos formar? Na letra A, sem restrições. Então, na letra A, é fácil. Ele está falando que é só para a gente embaralhar a palavra vestibulando, ok? A gente fazer os anagramas possíveis, com repetição ou não de letras, né? Sem restrições nenhuma, né? Exigindo uma organização das letras, etc. Então, aqui a gente vai ter 12 letras permutando. Então, é uma permutação de 12. Então, aqui você vai ter o quê? 12 fatorial. Ok? 12 fatorial, não é necessário você responder, resolver o 12 fatorial. A gente já sabe que é um número grande, né? Então, não há necessidade. Mas vamos colocar aqui só para você ter uma ideia. Então, é 479 milhões, tá? Mais de 479 milhões. Ok? Então, esse é o resultado aqui de 12 fatorial. Então, é a letra A. Letra B. Iniciam com vogal e terminam com consoante. Bom, aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque aqui ele deu restrições, certo? Se ele deu restrições, vamos lá, ó. São 12 letrinhas. 1, 2, 3, 4, até a última, que é a 12. Ok? Na primeira letra, ele quer vogal. Ok? E na última letra, ele quer consoante. Então, a gente vai ter que tomar decisão 1, decisão 2 aqui. A decisão 1 é vogal. Quantas vogais tem a palavra? A palavra, tá? Tem as 5? Tem. Então, você vai colocar 5 maneiras de escolher aqui, 5 possibilidades de letras que você pode ter aqui, tá? Na decisão 2, nós vamos verificar as consoantes. Bom, se você tem 5 vogais, né? 12 menos 5, então sobraram 7 consoantes, ok? Então nós temos 7 consoantes aí. Agora, sobraram os outros valores, né? Ó, as outras letras para permutarem. Bom, aqui está começando com vogal, terminando com consoante, e sobraram 10 letras para serem permutadas, né? É uma permutação de 10. Então, como que a gente vai resolver a letra B? Vai ser 5 vezes 10 fatorial vezes 7, ok? Então, tenho que desenvolver aí o 10 fatorial, tá bom? Você poderia simplesmente representar 5 vezes 7, 35 vezes 10 fatorial e pronto. Já estaria correto. Mas vamos colocar aqui que número seria este, tá? Mais de 127 milhões.
Tudo bem? Não haveria necessidade de resolver o fatorial. Bom, a letra C, vamos tomar um grande cuidado aí, tá? Ele quer quantos anagramas nós podemos formar, desde que contenha a palavra luta, tá? Tem que conter a palavra luta. Bom, como que a gente vai fazer isso? Pensa comigo. Na letra C, então nós teremos lá 1, 2, 3, 4, 5, até a posição 12 aqui, né? Que vai ser a última letra. Ele quer que apareça a palavra luta. Como que nós resolvemos um problema desse tipo? Nós vamos pegar essa palavra, luta, e vamos considerar como se ela fosse uma só. Ou, como a gente fala, como se fosse um bloco só. Tudo bem? Bom, então, eu quero que essa palavra apareça do jeito que está aqui. Então, elas não vão permutar dentro do bloco, elas não vão mudar de posição. Mas ela vai caminhar nas posições das outras letras, né? Porque a palavra luta pode aparecer no início da palavra, pode aparecer no meio da palavra, como pode aparecer no fim da palavra, ok? Então, a gente vai considerar a palavra luta, que está ocupando 1, 2, 3, 4 letras, como se fosse uma só, ok? Então, se no total são 12, 12 menos o 4, 12 menos 4, sobraram 8 letras para permutar. Então, vamos considerar a palavra luta como uma só, então vamos somar, ó. Temos uma letra, que seria a palavra luta, mais 8. Então, no total, é uma permutação de 9. Ok? Então, uma permutação de 9 é 9 fatorial. Quanto que é 9 fatorial? 362.880. Tá ok? Então, nessas condições, é dessa maneira que nós vamos resolver. Agora vamos verificar a letra D. Ó. A letra D contém todas as vogais juntas. Basta ela estar juntas, tá? Ó. Ele quer as vogais juntas. Então vamos pensar. Muito parecido com a letra C, porém tem uma particularidade aí um pouquinho maior, tá? Então lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a última letra, que no total são 12, ok? Então nós temos lá letra A, letra E, I, O, U. Vamos pensar da mesma maneira, tá? Vamos entender que é um bloco, que essas vogais compõem uma letra só e que elas vão permutar nas demais, ok? Então nós tínhamos lá 12 letras, menos quantas que a gente está dentro do bloco? 1, 2, 3, 4, 5. Então 12 menos 5, sobraram aqui 7 letras para permutar. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, 7 mais 1. Então nós temos 8 letras permutando. Lembra que a E, O, U eu estou considerando como se fosse uma letra só, como se fosse um bloco. Então, até aqui, pessoal, nós fizemos a interpretação como se fosse o exercício C. Só que tem um problema. Dentro do bloco vai haver uma permutação. Porque pode aparecer as vogais A, E, O, U, pode aparecer E, A, I, O, U, tá? Então, dentro do bloco não quer dizer que vai ficar exatamente nessa sequência. A pergunta foi clara, ele só falou assim, ó, eu quero as vogais juntas, não importa a ordem. Se ele tivesse estipulado a ordem, o exercício já estaria resolvido, ok? Mas não está resolvido, ok? Então, como que nós vamos resolver isso? Ó? Como vai permutar dentro do bloco, então, quantas letras vão estar permutando? 5 fatorial. Perfeito? Então, essa letra D a gente vai resolver como?
é a permutação do bloco vezes a permutação das 8. Tá? Então, a gente vai multiplicar pela permutação das 8 letras. Então, nós temos que vai ser 5 fatorial vezes 8 fatorial. Isso nos dá 120 vezes 40.320. Dá um total de mais de 4 milhões. Então, pessoal, nessa ideia aqui a gente tem que tomar cuidado quando ele não especifica a ordem dos elementos, a ordem das letras. Tá bom? Então, essa daqui é a parte de permutação. Olá, pessoal. Até agora nós fizemos uma permutação com elementos distintos, tá? Então, você tinha elementos diferentes para permutar. Então, aqui a gente vai generalizar agora quando você tiver qualquer elemento, né? Esses elementos podem ser repetidos, como pode ser distintos, ok? Então, nós vamos ver uma permutação aí para N elementos, tá? Nem todos distintos, ok? Vem comigo. Então, nós temos aqui, ó, permutações de N elementos, tá? N elementos, nem todos distintos. Podemos calcular o número de permutações distintas de N objetos, dentre os quais existem objetos iguais. Considere, por exemplo, a palavra ataca. Então, nós percebemos aqui, ó, que a palavra ataca, ela possui a vogal A se repetindo, ok? Então, se fossem letras distintas, bastaríamos calcular 5 fatorial, que daria então 120. Então, a permutação dessa palavra, ó, perceba aqui que a vogal A está escrita aqui num formato diferente, só para você entender as suas permutações. Então, nós podemos permutar essa palavra dessas maneiras aqui, ok? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 maneiras aqui de fazer uma permutação acerca da palavra ataca. E aí você percebe aí, ó, que as palavras que nós temos aqui são repetidas, ó, quer dizer a mesma coisa. Então você fez uma permutação, mas as palavras são as mesmas. Então você tem 6 palavras iguais sendo repetidas aí dentro dessa permutação, ok? Então nós temos aí, ó, 3 fatorial. Então, como que nós vamos resolver quando você tiver repetições? Nós vamos fazer assim, ó, quantas letras são? São 5. Então nós vamos fazer 5 fatorial. Quantas são as repetições? São 3. Então nós vamos dividir por 3 fatorial. Qual é a representação da permutação quando existe repetição? É dessa maneira aqui, ó. Você tem 5 letras, uma letra repete 3 vezes, a outra repete uma e a outra repete uma, tá? É claro que você não precisa colocar essa de uma e uma, basta você falar qual é a letra que está se repetindo, ok? Então, generalizando aí o cálculo de uma permutação, tá? Com repetição, basta você fazer então n fatorial, ok? Que é a quantidade de objetos, de letras que você tem, dividido pelo produto das repetições, né? Uma vez que essas repetições estará em fatorial. Vamos fazer um exercício para ficar um pouquinho aqui mais claro para vocês. Bom, então nós temos aqui o exercício 19. Ele diz o seguinte: Ana mora em uma esquina de um bairro onde as quadras são retangulares, ok? Então nós temos aqui o desenho para representar essas quadras aí que são retangulares para ficar um pouquinho mais fácil para a gente. Bom, todos os dias vai ao trabalho
em uma firma que fica uma esquina no mesmo bairro. Um dos possíveis percursos de menor comprimento que leva Ana de sua casa ao trabalho exige que ela ande 4 quadras a leste e 5 quadras ao norte. Para variar um pouco, Ana faz todos os dias um caminho diferente, sem andar mais, tá? Sem andar mais. Quantos dias, no máximo, ela vai poder variar o caminho? Pessoal, nós temos aqui nada mais, nada menos do que permutações, tá? Nós temos a seguinte sequência, ó. Ela vai para o leste. Quantas vezes ela vai para o leste? Ela vai, ó, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Quantas vezes ela vai para o norte? 5. 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta é de quantas maneiras você consegue organizar isso aqui, ó. Tá? O caminho que está sendo feito aqui é apenas uma sugestão, é um dos caminhos que ela pode fazer. Tudo bem? O importante é ela respeitar essa sequência de leste e norte. Então ela é certeza que ela vai percorrer o mesmo caminho, tá? Por mais que ela, mesmo caminho assim, né? A mesma distância, ok? É claro que a gente quer ver, calcular aqui os caminhos diferentes que ela está fazendo. Então, nós vamos fazer uma permutação dessas letrinhas. No total aqui nós temos quantas letras? 9. Então, é uma permutação de 9. Porém, está havendo repetições. As repetições são 5 letras do N e quantas do L? 4. Então está havendo repetição. Então a gente vai ter que retirar as repetições. Então vai ser 9 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 4 fatorial. Tá ok? Então é só resolver esse fatorial. Pessoal, vou ensinar aqui já um procedimento aí para operações com fatorial. Nós vamos fazer essa ideia igual nós fizemos naquela simplificação. Nós vamos desenvolver o maior número. Quem é o maior? 9 fatorial. Então nós vamos fazer assim, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Opa! Vou parar no meio do caminho e colocar o fatorial. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho 5 fatorial no denominador. Então eu posso simplificar. Então eu vou colocar aqui, ó, 5 fatorial. Aí eu desenvolvo 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora nós vamos simplificar, ó. 5 fatorial dividido por 5 fatorial dá 1. Posso simplificar também quem, ó? 8 dividido por 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Então a gente simplificou. Deu 1 também. 8 por 8, 1. E 9 dividido por 3, que dá 3. Quais são os valores que sobraram? 3 vezes 7 vezes 6. E no denominador só sobrou 1. Vou colocar aqui por didática, mas não há necessidade de você colocar. Resolvendo essa multiplicação, então nós temos que são 126 maneiras dela fazer aí, né, esse caminho, de variar esse caminho. Ou, né, como ele está perguntando ali, ó, quantos dias no máximo, né? Então ela pode variar em 126 dias este caminho, tá? Então são 126 dias que ela pode variar. Bom, ainda no campo aí das permutações, nós vamos falar sobre a permutação circular. Pessoal, permutação circular é um pouquinho diferente da permutação que a gente vem estudando até agora. Imagine 5 pessoas. Você vai organizar essas 5 pessoas em fila, uma atrás da outra, né? Uma fila indiana. Então você sabe aonde começa
você sabe aonde termina esta fila. Agora pega essas 5 pessoas novamente e coloca elas em círculo e permutem elas. Você não sabe aonde começa e aonde termina. Tá? E outra coisa, se você deixa em círculo, vai haver repetições das posições. Tá? Porque você não tem um referencial externo acerca de uma permutação circular. Há um único referencial de uma permutação circular é quem está do meu lado direito e quem está do meu lado esquerdo. Okay? É como você brincar de roda. Se você está brincando de roda, você está mudando de posição, mas a pessoa que está do seu lado direito e a pessoa que está do seu lado esquerdo não mudou de lugar. Elas continuam do seu lado. Então é a mesma sequência, é a mesma permutação. Então nós temos que retirar essas repetições. Ó, já vou ir direto aqui para vocês, com vocês, já nesse exemplo aqui da permutação circular, tá? Porque aqui ele deu aqui, ó, temos, considere, por exemplo, 3 pessoas ABC sentadas ao redor de uma mesa. Vamos analisar então as duas situações ilustradas abaixo. Tá. Antes disso, vamos aqui para esse esquema que é melhor para a gente entender. Nesse esquema aqui, ó, nós temos duas situações. Uma, duas. Olha aqui comigo, ó. Olha onde está o A. O A, de um lado está o B, do outro está o C. A mesma coisa, ó, a gente vai mudar de posição o A e o B. E o C também, né? Ó, mudou de posição. Quem está do lado do A? Está o C e está o B. Aqui é a mesma coisa, ó, quem está do lado do A? Está o B e está o C. Ah, professor, ainda não entendi. Então faz assim, ó. Se você considerar o A como ponto de partida, faz assim, ó. Vou seguir sentido anti-horário. Qual é a sequência? A, B, C. Então a sequência aqui é A, B, C. Ponto de partida é o A, ó. Vamos fazer de novo, sentido horário. Qual é a sequência? A, B, C. A, B, C. Aqui é a mesma coisa nesse terceiro caso aqui, ó. Pega o A, é o ponto de partida, sentido horário. Qual é a sequência? A, B, C. Então você percebe que existe essas repetições, tá? Então aqui a gente não pode considerar essas repetições quando a gente está calculando a quantidade de maneiras, né, distintas aí que podem se organizar essas pessoas. O segundo bloco que nós temos aqui, ó, perceba, vou pegar o B como referencial, sentido horário. Qual é a sequência? B, A, C. Segunda situação, olha lá, de novo. O B é o meu referencial. Qual é a sequência? B, A, C. E por último, ó, pega a sequência. Partir do referencial B é B, A, C. Então percebam que por mais que vocês permutem as posições, permutem essas pessoas, você vai ter elas repetindo a sequência, tá? Então só vai servir aqui para nós como solução essas duas posições aqui, ó. O resto é repetição, ok? É o que aparece aqui como resultado para nós, ó. Só existe esta e esta situação como solução de organizar essas 3 pessoas em roda, em uma circunferência, ok? Então, como é que a gente vai calcular isso, então, usando permutações, né? O conceito da permutação. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar a quantidade de pessoas, são 3, fazer 3 fatorial e dividir por 3. O resultado, então, vai ser 2 fatorial. Tá ok? Quem é o 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é igual a 2. Tudo bem? Então, generalizando, o cálculo de uma permutação circular, nós temos aí, ó, pode aparecer essa nomenclatura,
com um apóstrofozinho aqui, né? Ou você pode aparecer também com um Czinho, uma permutação de C, tá? Mas seguindo o raciocínio que apareceu aqui pra gente, é P de N, só que é uma permutação circular. Vai ser então N fatorial dividido por N. Pessoal, vamos simplificar isso aqui, ó. Como é que fica? Vamos desenvolver N fatorial. N fatorial é a mesma coisa que N vezes N menos 1 fatorial. Dividido por N. N dividido por N vai dar 1. Quem é que sobrou? Apenas N menos 1 fatorial. Então, a gente vai definir uma permutação circular como N menos 1 fatorial. Tá ok? Vamos para o exercício. Bom, nós temos aqui, ó, 20 crianças devem sentar-se ao redor de uma mesa, ok? Uma mesa circular. Nesta mesa circular, ele pergunta para a gente, ó, de quantas formas isso pode ser feito? Letra A, sem restrições, tá? Sem nenhuma restrição. Pessoal, tranquilo. É uma permutação de quantas crianças? 8 crianças, só que é uma permutação circular. Como é que calcula a permutação circular? É n menos 1 fatorial. Então, é 8 menos 1 fatorial. Então, essa permutação circular vai ser 7 fatorial. Ok? Quanto que nos dá aí 7 fatorial? Igual a 5.040. Então, sem nenhuma restrição, nós podemos organizar essas crianças de 5.040 maneiras, formas, ok? Vamos fazer agora a letra B. A letra B, ele dá uma restrição para a gente. Ele está dizendo que essas crianças, 3 dessas crianças devem ficar juntas, tá? Sempre juntas. Então é muito parecido com o que a gente fez com a permutaçãozinha no conceito de bloco, tá? Então a gente vai considerar essas crianças também a mesma ideia, como elas se fossem um bloco, tá? Então nós temos o que, ó? Eram 8 crianças, certo? 8 crianças. E num bloco possuem 3. Então eu tenho que retirar 3 crianças. Então sobraram quantas crianças para permutar? Sobraram 5 crianças mais o bloco, lembra? Mais uma que é o bloco. Então, na verdade, aqui, ó, nós temos uma permutação circular aqui, ó, de 6, tá? Uma permutação circular de 6. Dentro do bloco haverá uma permutação. Então aqui a gente vai considerar também a mesma ideia. Então aqui, ó, é 3 fatorial. Então como é que a gente vai resolver a letra B? Vai ser 3 fatorial vezes a permutação circular de 6. Então vai ser 3 fatorial vezes, como é que calcula a permutação circular? É 6 menos 1 fatorial, ok? Então, vai ser 3 fatorial vezes 5 fatorial. 3 fatorial vezes 5 fatorial, isso nos dá 720 maneiras diferentes de organizar essas crianças. Bom, pessoal, então a permutação circular, a gente tem que tomar um cuidado quando há restrições, né? Quando ele quer que as crianças, as pessoas fiquem juntas, ficam uma do lado da outra. Então a gente tem que seguir esse raciocínio de bloco. Uma vez que o bloco ele vai andar também dentro na mesa, né? Junto com as outras crianças, mas vai permutar também entre elas dentro do bloco. Então tudo isso a gente tem que considerar, tá ok? Bom, a aula de permutações fica por aqui. Espero que tenha entendido, compreendido e que tenha gostado dessa aula, tá ok?
Então espero até a próxima. Tchau, tchau.